TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Mariana Braga e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 9 de maio, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis fecha novo contrato emergencial do lixo por 38 milhões de reais. Contrato entre o Hospital Santa Teresa e Prefeitura de Petrópolis ganha novas condições em caso de saída do SUS. Aumento da água e prorrogação do contrato da Águas do Imperador são suspensos. Petrópolis firma parceria com a Casa da Criança e Adolescente de Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis renovou de forma emergencial o contrato com a empresa Solid Ambiental, que é responsável pela locação de veículos e equipamentos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos, além do fornecimento de mão de obra pelo valor global de 38 milhões de reais. A vigência do termo é de 12 meses, o que vai corresponder a um repasse mensal de cerca de 3 milhões de reais. Antes da publicação no Diário Oficial de Petrópolis, no dia 5 de maio, de 3 contratos aditivos para a manutenção dos serviços, 2, incluindo da empresa Solid Ambiental, chegaram ao fim em janeiro de 2026, e o outro segue até julho. A Solid transporta o lixo urbano até a estação de transbordo e, em seguida, até o aterro sanitário localizado em Três Rios. O primeiro contrato aditivo foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano e sendo renovado somente no dia 29 de abril. O acordo em termos aditivos com a PDCA Serviços, responsável pela área operacional da estação de transferência dos resíduos sólidos urbanos, também expirou. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transporte e destinação dos resíduos, continua em vigor até julho de 2026, ao custo de mais de 8 milhões de reais. A concessionária destacou que, em caso de atraso nos pagamentos por parte do município, a administração terá que pagar uma multa de 1% ao mês, limitada ao total de 10%, além de uma penalização adicional de 1% sobre o valor da parcela em atraso. O contrato ainda vai poder ser reajustado 12 meses após a data do orçamento estimado. As crises de acúmulo de resíduos já causaram grandes transtornos urbanos ao longo de 2024 e em determinados períodos de 2025, e voltaram a ganhar destaque após relatos da população apontando acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta em diversas localidades. No Estrada da Saudade, que é na minha igreja, não dá nem para passar o carro. No estacionamento tem muito lixo e em vários outros bairros, né? Se vier uma chuva, o que vai acontecer novamente? Os rios vão encher e vai acontecer como sempre, a cidade vai alagar. Não tem coleta, né? A gente está à margem, né? E convivendo com lixo. Eu moro na Rua Teresa, eu desço por uma servidão às vezes para tomar meu ônibus e dá até medo. Porque hoje, então, a montanha de lixo estava, assim, muito grande. Aqui no centro, às vezes tem um pouco de acúmulo de lixo, a gente vê principalmente perto dos próximos postes, né? E no bairro nos bairros a gente vai acompanhando que tem bairros que a situação está crítica, né? São lixos na calçada, na rua, e isso complica a nossa situação em relação às chuvas. Apesar de alguns petropolitanos apontarem diversos problemas na coleta de lixo, para o Maicon, o descarte correto dos resíduos também é uma responsabilidade da população. Há uma responsabilidade também concreta da população em si. Haja vista o número de lixo que são colocados em locais que é para ser colocado. As pessoas não observam a questão da coleta seletiva,
As pessoas não observam a questão do disco entulho. Segundo ele, uma educação sobre as consequências relacionadas ao descarte irregular de lixo é necessária. Tem que ter um trabalho de educação ambiental na cidade, que falta muito, até de educação dessa questão do lixo, a começar pela sala de aula. É isso, eu penso que todos nós fazemos parte dessa discussão. Em uma audiência realizada na última semana de abril, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis informou que após o fim de contratos emergenciais de 6 meses, o serviço de coleta de resíduos passou por mudanças, incluindo gestão direta. Diante da situação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da promotora Zilda Januzzi, pediu novas diligências e o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou que a Condep apresente todos os contratos de coleta, transbordo e destinação final, além de uma planilha atualizada de débitos, rotas e relatórios de fiscalização. A gente tem tantos contratos e o serviço mal prestado. O receptor desse serviço é o mínimo que ele espera que o lixo seja coletado de forma adequada. Outro ponto levantado pelo MPRJ foi a divisão dos contratos entre várias empresas, cada uma é responsável por uma etapa. Para a promotoria, isso dificulta a gestão e prejudica o funcionamento do sistema. O Ministério Público também destacou que o problema não é novo e piora em períodos de chuva, sendo tratado como questão de saúde pública e ambiental. A coleta seletiva, segundo a promotoria, também não avança por falta de fiscalização. Coleta seletiva é praticamente inexistente, a gente não consegue ampliar a coleta seletiva. Não consegue ampliar a coleta seletiva, são poucos bairros que tem, mesmo assim, uma vez por semana. A gente está nessa tentativa de buscar o judiciário para auxiliar a fazer com que esse serviço ele seja adequado, de modo que a gente possa preservar aí a qualidade de vida das pessoas. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a demora para a oficialização da renovação dos contratos e aguarda um posicionamento. E o Hospital Santa Teresa anunciou a possibilidade de uma eventual descontinuidade dos serviços conveniados pelo Sistema Único de Saúde em caso de falta de pagamento por parte da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o acordo entre as partes, a unidade poderia suspender os atendimentos mediante aviso prévio de 90 dias. Porém, a Justiça determinou que o município e o hospital apresentem em até 5 dias um plano com regras para a transição dos serviços e também prazo de 180 dias para eventual mudança, garantindo que ela ocorra sem prejuízos à população. A decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, estabelece que o município notifique o Estado do Rio de Janeiro para a participação no plano de transição de serviços. Além disso, o Hospital Alcides Carneiro deverá absorver 80% das especialidades atualmente realizadas pelo Hospital Santa Teresa, como condição para o início da contagem desse prazo. Em março deste ano, o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis protocolaram na 4ª Vara um acordo para a quitação da dívida de R$ 27.200.000 referente aos serviços prestados ao SUS. O procurador da saúde do município, Marcelo Luiz de Souza, declarou em juízo que os pagamentos começaram no dia 13 de março de 2026, com a primeira parcela no valor de mais de R$ 1.900.000. O término está previsto para o dia 15 de março de 2027. Conforme foi apresentado pela Prefeitura, o acordo prevê 14 parcelas. As primeiras 10 parcelas vão ser repassadas para o Hospital Santa Teresa no valor de R$ 1.948.000. Na 11ª e 12ª parcela, vai ser pago o valor de R$ 3.896.000 e nas últimas duas, cerca de R$ 1.948.000 cada novamente, com correção pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses. O plano também definiu regras em caso de atrasos no pagamento. No caso, se houver atrasos de 2 parcelas, haverá uma multa de 10% sobre o saldo devedor, podendo ser aplicados juros de 1% ao mês e correção monetária, podendo levar ao sequestro judicial de valores nas contas do município. Caso não haja saldo suficiente, o bloqueio poderá atingir outras contas municipais, inclusive recursos vinculados à parte do ICMS. E se mesmo assim o pagamento não for regularizado, o Hospital Santa Teresa poderá suspender os serviços a partir de um aviso prévio de 180 dias.
O Hospital Santa Teresa informou que o contrato com a Prefeitura segue vigente, e a decisão trata-se da homologação do pagamento dos valores não pagos pelo município. Já a Prefeitura não se manifestou diante da possibilidade de interrupção dos serviços, não deixando claro qual o planejamento para atender às necessidades do sistema de saúde supridos pelo Hospital Santa Teresa atualmente. E duas decisões da 4ª Vara Civil de Petrópolis suspenderam o aumento de cerca de 7% na tarifa de água e a prorrogação do contrato da Águas do Imperador. As medidas assinadas pelo juiz Jorge Luiz Martins atendem ações populares que questionam a legalidade e também possíveis prejuízos para a população. A Águas do Imperador e a Prefeitura de Petrópolis têm até 5 dias, a partir da data da publicação da decisão, em 30 de abril, para apresentar estudos técnicos, pareceres jurídicos e memórias de cálculo que fundamentaram e instituíram o 8º termo aditivo, que prorrogava a concessão até 2052. Com as decisões da 4ª Vara Civil de Petrópolis, o aumento de pouco mais de 7% na tarifa da água e os efeitos do 8º termo aditivo estão suspensos. Na prática, a conta de água deve voltar para o valor anterior e os valores cobrados durante o período devem ser compensados como crédito nas próximas faturas. A suspensão do aumento da tarifa atende uma ação movida na Câmara Municipal, que contestou o decreto de número 345 de 2025, responsável por autorizar o reajuste. De acordo com o parlamentar responsável pela ação, o vereador Léo França, as decisões mostraram que a administração municipal concedeu o reajuste acima do índice do preço ao consumidor, o INPC. O INPC ano passado foi 4,5%. O município concedeu 7,48% mais 2,04%, cumulativo até 2033. O juiz Jorge Luiz Martins identificou indícios de irregularidades, como possível falta de transparência na publicação do decreto e ausência de justificativa técnica suficiente para o aumento. Outro ponto destacado pelo magistrado é que o reajuste depende do cumprimento de obrigações contratuais por parte da concessionária, o que não foi comprovado no processo. Na segunda decisão, a Justiça analisou uma ação proposta pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso. Neste caso, o alvo foi o 8º termo aditivo, que prorrogava o contrato de concessão com mecanismos que impactariam a tarifa para os petropolitanos. Para a Justiça, não houve comprovação clara de que a prorrogação traria benefícios para os petropolitanos. A decisão também aponta indícios de falhas no serviço, como problemas no abastecimento de água e deficiência na comunicação com os usuários. Outro ponto da decisão envolve o pagamento de R$ 26 milhões realizado pela Águas do Imperador para o município, como antecipação da outorga, que é a autorização por tempo determinado do uso de recursos hídricos e outros bens públicos para particulares. O envio direto para a Prefeitura, sem destinação específica para a CONDEP, pode configurar desvio de finalidade. Então eu estou afirmando aqui que o destinatário não é o Poder Executivo Municipal, o destinatário é a CONDEP. Recordo que a CONDEP figura na relação jurídica como subconcedente na concessão, como sucessora da CAEMB. É ela quem detém o munus público, não é o município. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a revisão do contrato da Águas do Imperador é uma medida estratégica para garantir o cumprimento de metas do Marco Legal do Saneamento, que exige a universalização do acesso à água e esgoto até 2033. O Executivo disse também que a atual gestão reafirma que a medida assegura o investimento de R$ 300 milhões pela subconcessionária na cidade e amplia significativamente o alcance social, dobrando o número de famílias beneficiadas pela tarifa social e concedendo descontos de até 80% para instituições filantrópicas. Sobre o reajuste anual, a administração ressalta que o índice aplicado é o menor dos últimos 5 anos, situando-se abaixo de todos os reajustes homologados desde 2021. A Prefeitura destacou que respeita as decisões do Judiciário, mas reitera que a interrupção desse processo representa um risco ao cronograma de obras e à expansão dos serviços essenciais para a população petropolitana. O município vai avaliar as medidas e recursos cabíveis. A Águas do Imperador informou que já iniciou os procedimentos para cumprir a decisão judicial. Segundo a empresa, a medida também interrompe benefícios previstos no 8º termo aditivo, como a ampliação da tarifa social,
o aumento de descontos para pequenos comércios e a redução de até 80% nas tarifas para instituições filantrópicas cadastradas no CMDCA. A concessionária afirma que a decisão não especifica falhas na prestação dos serviços nem aponta investimentos não realizados. A empresa destaca ainda que já investiu mais de 700 milhões de reais no município, ampliando o fornecimento de água para 99% da população e a cobertura de esgoto para 81%. A empresa também argumenta que a liminar pode comprometer metas do novo marco legal do saneamento e reduzir investimentos previstos. Por fim, informou que irá recorrer da decisão. E a Prefeitura de Petrópolis firmou uma parceria com a Casa da Criança e Adolescente de Nova Friburgo com o objetivo de combater a exploração sexual infantil. O anúncio aconteceu na manhã de quinta-feira, na Casa dos Conselhos, no evento de abertura da campanha do Maio Laranja em Petrópolis. O Maio Laranja é uma campanha de conscientização que tem como objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na manhã desta quinta-feira, dia 7 de maio, a Prefeitura de Petrópolis realizou a abertura do Maio Laranja. Este evento aconteceu na Casa dos Conselhos, no centro da cidade. Um assunto nacional, Petrópolis não podia estar fora desse assunto, um assunto sensível, né, que infelizmente nós temos muitos casos ainda, então a gente precisa trabalhar isso da forma preventiva. A gente tem algumas leis que asseguram o direito de quem sofre violência, mas a gente precisa prevenir para que ela não aconteça. A gente precisa tratar a causa do problema, então esse é o nosso trabalho, é esse. No mês de maio, naturalmente, a gente intensifica essas ações. Além da abertura do Maio Laranja, a Prefeitura de Petrópolis firmou uma parceria com a Casa da Criança e Adolescente, a CCA de Nova Friburgo. A organização atua há 27 anos no combate ao crime de violência sexual infantil no município serrano. A parceria visa capacitar profissionais das secretarias de assistência social, educação e saúde. Além disso, instituições ligadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estarão aptas a receber a capacitação. Se nós precisamos, todos nós que compomos o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, incluindo o terceiro setor, CMDCA e conselheiros tutelares, nós precisamos nos capacitar acerca de todas essas possibilidades que esses marcos legais trazem para a gente. De acordo com o coordenador da Casa da Criança e Adolescente de Nova Friburgo, Anoberto Matos, através da prevenção, é possível impedir que novos casos sejam registrados. Por isso, a importância da atuação integrada da instituição com o Executivo Municipal. Porque a gente vai atuar nas áreas, todas as áreas que trabalham com crianças e adolescentes do município, para que os profissionais possam identificar, possam saber o que fazer quando perceber que uma criança está passando por uma situação. Segundo Anoberto, quando o profissional não está preparado para atender uma criança que sofreu algum tipo de abuso, é possível que essa criança seja revitimizada. Por meio desta parceria, os profissionais que lidam com as crianças e adolescentes terão mais instrumentos para tratar da situação. Ainda de acordo com o coordenador da CCA, cada vítima vai apresentar um sinal diferente. Geralmente, o que é mais esperado? Se a criança ela é muito quieta, ela pode passar a ficar muito agitada. Ou se ela é muito agitada, pode ficar mais quieta. O rendimento escolar geralmente cai, Então, são esses sinais que a gente vai observando que não é de costume daquela criança. De acordo com o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, a pasta tem como responsabilidade garantir o direito dessas crianças e adolescentes vítimas de abusos. Por isso, a Secretaria conta com uma rede de proteção à infância. Através dos equipamentos que existem aqui no nosso município, como a Casa dos Meninos, a Casa das Meninas, as instituições também parceiras aqui da assistência, Programa Criança Feliz, NAP, CREAS, enfim, é toda uma rede de proteção que existe hoje aqui no município. Além das figuras políticas, o evento contou com a presença de uma agente civil e de uma assistente social vinculadas ao programa Segurança Presente. A participação das profissionais na abertura do Maio Laranja teve como objetivo trabalhar na prevenção à exploração sexual infantil, visto que o Segurança Presente é considerado uma polícia de proximidade. E você vai ver no próximo bloco. Enel terá que apresentar novo plano de contingência para Petrópolis. Impas convoca servidores para a nova etapa do Censo Cadastral.
Veículos pesados voltam a circular na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. A Enel terá que apresentar para a Justiça um novo plano de contingência que considera os aspectos físicos de Petrópolis diante dos constantes problemas de fornecimento de energia elétrica. A determinação é da Justiça, que fixou o prazo de 30 dias para a apresentação do novo plano de contingência para Petrópolis. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, entendeu que o plano atual não atende às condições do município em caso de eventos extremos. O trecho da decisão diz que a cidade possui infraestrutura peculiar que desafia os manuais, tendo em vista que no primeiro sinal de tempestade os rios já transbordam e inviabilizam qualquer tipo de deslocamento. Em caso de descumprimento ou apresentação de um plano genérico, será aplicada uma multa de R$50 mil para a Enel. O juiz destacou que a localização do núcleo de mobilização prejudica os serviços em diversos bairros da cidade que precisam de socorro. Segundo o magistrado, a temporalidade no restabelecimento dos serviços regida pela ANEEL torna-se uma meta inalcançável, visto que muitas vezes a Enel não consegue chegar no local da ocorrência. É importante lembrar que Petrópolis enfrenta constantes quedas de energia. Inclusive, recentemente, a TV Correio da Manhã esteve na Estrada dos Contróis no distrito da Posse. No local, a vegetação em contato com a fiação elétrica, devido à falta de poda, prejudica o fornecimento de energia. Na ocasião, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mediou um encontro entre a população e representantes da Enel, Condep e da Agenerza. E a situação ainda é mais dramática para aquelas famílias que vivem nas zonas rurais do município, áreas em que, para ter o acesso à água, a população precisa do serviço de energia elétrica funcionando, justamente porque a água é obtida através de bombeamento, através de poços artesianos. Segundo o defensor público Lucas Nunes, esses problemas não são apenas casos isolados. Se trata de um problema, na verdade, estrutural, decorrente
da falta de adoção de medidas de prevenção, como, por exemplo, melhorias na rede elétrica, modernização da rede, troca de postes. Sobre a decisão do plano de contingência, a Enel informou que não comenta sobre decisões judiciais. E o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, abriu um novo prazo para a realização do censo cadastral. Servidores ativos e inativos que não participaram da primeira chamada devem realizar o procedimento até o dia 31 de outubro de 2026. A prorrogação do novo prazo para a realização do censo cadastral visa evitar inconsistências cadastrais que, segundo o INPAS, podem comprometer a saúde financeira do regime e levar à suspensão dos vencimentos. O censo acontece a cada 2 anos e é muito importante para manter os dados cadastrais atualizados, evitar fraudes e manter o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. O censo tem como objetivo assegurar a atualização de informações e a regularidade no pagamento de benefícios. A expectativa é de que cerca de 900 servidores inativos e cerca de 1.000 ativos realizem o procedimento. Os servidores podem consultar a lista de convocados na edição número 7.386 do Diário Oficial de Petrópolis, publicada no dia 28 de abril. No Instagram do INPAS você encontra os documentos necessários para estar efetuando o recadastramento, além de um vídeo com passo a passo. De acordo com o INPAS, o censo pode ser feito de forma online por meio do site oficial. É necessário ter em mãos documento de identificação, comprovante de residência e certidão, que pode ser de nascimento, casamento ou união estável. Com os documentos separados, o servidor deve acessar o sistema por meio do site do INPAS, utilizando a conta gov.br e preencher as informações solicitadas. A participação é obrigatória para todos os vinculados ao regime. Caso fique alguma dúvida, nós temos um WhatsApp exclusivo, que é o 24 992 98 7337. É muito importante que só encaminhe mensagens, pois esse número não recebe ligações. Veículos pesados voltaram a circular na BR-495, que é a estrada que liga Teresópolis a Petrópolis, após um colapso no quilômetro 22, que interditou a via por mais de 40 dias, desde fevereiro deste ano. Nesse período, o Ministério Público Federal estabeleceu que os únicos aptos a passarem pelo desvio emergencial, criado para amenizar os impactos, eram os veículos leves, como carros de passeio. Segundo o Ministério Público Federal, a decisão foi tomada após o registro de um novo episódio de dano à rodovia. No dia 20 de março, um caminhão desrespeitou a sinalização e avançou pelo desvio, provocando o abatimento do solo e interrompendo novamente o tráfego no local. A interdição inicial ocorreu após um acidente causado por uma falha no sistema de captação de água subterrânea no quilômetro 22. Segundo o deputado federal Hugo Leal, que acompanha as obras de restauração da rodovia, a queda de um muro de contenção desestabilizou o solo abaixo do pavimento. Verificando aqui que eles estão fazendo reforço nos tirantes também. Essa aqui, que é uma estrada que tem mais de 80 anos, que pertence ao DENIT, pertence ao governo federal, vai continuar sendo assim. Esse apoio aqui é fundamental. O MPF cobrou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que chegou a informar em abril a formalização do contrato emergencial para as obras de recuperação, prevendo que elas começassem no próprio mês. Na mesma ocasião, o Ministério Público também ressaltou que o DENIT se comprometeu a analisar outro trecho da rodovia no quilômetro 18, que também sofre com problemas de infraestrutura como falhas na drenagem. Com o início das obras, o deputado foi ao local para fiscalizar e afirmou que o problema de captação de água que originou a cratera já foi solucionado. A obra vai estar muito avançada, já foi feita a captação de água que deu origem ao maior problema do afundamento. Então, a empresa já está realizando as principais obras. Em breve, mais uma semana, o concreto. E já estamos aqui com a circulação dos veículos, inclusive veículos pesados. Na rodovia também passam ônibus intermunicipais que tiveram as rotas modificadas nesse período, tendo que passar pela Serra do Rio, o que ocasionou maior tempo de viagem. A nossa equipe questionou o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pela regulamentação das linhas intermunicipais, sobre a previsão de regularização das linhas. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta.
E você vai ver a seguir. Dia das Mães movimenta o comércio de Petrópolis. Pesquisa de preços no Dia das Mães encontra variações de até 67% em itens comuns. Corpo de Bombeiros alerta para aumento do risco de fogo em vegetação na época da estiagem. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Com o Dia das Mães se aproximando, o comércio de Petrópolis entra em uma de suas principais janelas de vendas no primeiro semestre, impulsionado por um consumidor que, mesmo mais cauteloso, mantém a tradição de presentear. O Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação estimada em aproximadamente 38 bilhões de reais, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. A expectativa é que 78% dos consumidores irão às compras e a expectativa é de um ticket médio de R$ 294. Em Petrópolis, a expectativa acompanha o cenário nacional, com destaque para a conversão nas lojas físicas que seguem como protagonistas na data. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, o momento exige a atenção tanto dos consumidores quanto dos lojistas. O comércio de Petrópolis já está pronto para receber todos esses consumidores com excelentes produtos, promoções e formas de pagamento que facilitam a aquisição desses presentes. Segundo a pesquisa, entre os produtos mais procurados estão itens de moda como roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates e flores. Por um outro lado, nesta data, o presente mais especial não se compra. Vou dar muito carinho, muito amor. Claro que eu vou dar presente que não pode passar em branco, né? Porque mãe é tudo, né? Eu comprei uma coisinha pra minha sogra, mas assim, não sei, tô esperando me apaixonar por alguma coisa. Eu acho que tem nada como a mãe da gente. E nesse Dia das Mães, o que vale mais uma vez é o significado da data e o momento em família.
Eu espero que toda mãe espera, né? Um abraço do filho, o carinho, o amor, a lembrança, porque hoje em dia as pessoas estão muito focadas no presente, né? Dia das Mães, o que eu vou ganhar do meu filho? Eu, como mãe, eu quero um abraço. E é muito bom juntar a família, os netos, os bisnetos, né? Amigos, alguns amigos que às vezes já não tem mãe e gosta de estar com a gente. Então é muito bom mesmo celebrar esse dia junto da nossa família, né? Um levantamento da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON do Rio de Janeiro identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para o Dia das Mães. E nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quem os petropolitanos vão presentear e o que eles estão achando dos preços. Tenho que vou presentear minha mãe. No caso, eu vou presentear minha irmã, que é como se fosse uma mãe para mim, que minha mãe é falecida. Amigas, minha comadre, todo ano eu dou algo para elas, só elas mesmo. Eu posso presentear, que é a mãe da minha amiga, né? Que é uma mãe para mim. Com a aproximação do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, consumidores que desejam presentear precisam redobrar a atenção. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para a ocasião, como perfumes, cosmético e flores. O levantamento analisou 44 produtos em sites de grandes varejistas e plataformas online com entrega no Rio de Janeiro. Entre os destaques, o kit Lola Cosmetics Rapunzel Trio teve variação de pouco mais de 67% entre o maior e menor preço encontrado. Na categoria de perfumaria, os preços variam de R$ 24,99 no caso de um body splash até R$ 345 em um perfume, demonstrando que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar marcas e volumes antes da compra. Já os cosméticos para corpo e rosto apresentam diferenças de até 23%, enquanto as flores, outro presente clássico da data, também registra variações relevantes. Buquês de rosa chegaram a apresentar diferença de até 37%. Nas ruas, os petropolitanos opinaram sobre os preços cobrados nesta época. E as coisas assim estão muito caras hoje, né? Mas um presentinho podemos dar, né? Eu acho que não deveria aumentar, que eles deveriam manter para ter mais movimento no comércio, que é o que nós precisamos hoje em dia. Olha, eu ainda não pesquisei nada. Como na maioria das vezes os brasileiros sempre deixam tudo para a última hora, né? Eu ainda não pesquisei nada não, mas eu vou procurar ver. Tá muito caro? Aumentou muito? Muito caro. As coisas estão muito caras. Misericórdia, tá caro demais. Apesar dos preços elevados, para os petropolitanos, presentear a figura materna é de extrema importância. Então acho que é para além dessa data comercial a gente ter o hábito de presentear as pessoas, e presente não é só o material, né? O presente é tempo de qualidade, é afeto, é carinho, é escuta. O Dia das Mães é todo dia. Acho que eu não tinha que ter um dia para poder comemorar, né? O dia certo tinha que ser todo dia, né? Agora mudando de assunto, com o início do período de estiagem, em que se observa uma diminuição acentuada no volume de chuvas, o número de ocorrências de incêndios em vegetação tende a crescer, acendendo o alerta das autoridades do estado do Rio de Janeiro. Dados do Corpo de Bombeiro mostram que, mesmo antes do período mais crítico do ano, 2026 já registra 2.191 casos entre 1º de janeiro e 27 de abril. O histórico recente reforça a preocupação. Em 2023, foram contabilizadas 11.037 ocorrências de incêndios em vegetação ao longo de todo o ano. Já em 2024, o número saltou para 17.633 registros no mesmo período, indicando um aumento significativo. Em 2025, somente entre 1º de maio e 31 de outubro foram registrados 7.624 casos, evidenciando a sazonalidade desse tipo de incidente. As ocorrências de incêndios florestais estão diretamente ligadas ao aumento das temperaturas, à baixa umidade do ar e à presença de ventos fortes. É bom lembrar que mais de 95% dos incêndios florestais têm a causa humana,
seja acidental ou proposital. A tendência é de crescimento a partir de agora, já que os meses de maio a outubro são caracterizados por baixa umidade do ar, ausência de chuvas e maior facilidade de propagação do fogo em áreas de vegetação. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a conscientização da sociedade. É fundamental ter muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro, principalmente às margens de estradas e em áreas verdes. Além disso, deve-se evitar fazer fogueiras, seja em acampamentos ou mesmo próximas a residências. Da mesma forma, jamais realize queimadas, seja para queimar lixo ou até mesmo para abrir áreas de cultivo. Soltar balões está entre as principais causas de incêndio. A atividade, além de perigosa, é considerada crime ambiental no Brasil, conforme a Lei de Crimes Ambientais, podendo causar incêndios de grandes proporções em áreas de vegetação, residências e instalações industriais. A pena inclui detenção e multa. Todas essas atitudes, quando combinadas ao tempo seco, podem provocar grandes incêndios florestais, causar a morte de animais e destruir grande parte da flora aqui do nosso estado. E lembre-se, o incêndio florestal de hoje é o deslizamento de amanhã. Em qualquer emergência, ligue o 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. E você vai ver no próximo bloco. CDL Petrópolis propõe mudança em ponto de descarga de caminhões no Palácio Quitandinho. Alta na ocupação hoteleira antecipa aquecimento da temporada em Petrópolis. Montanhismo em Petrópolis é alternativa ao turismo do centro histórico. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra,
Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E o Palácio Quitandinha, que é um dos principais cartões postais da cidade de Petrópolis, voltou a ser debate sobre turismo e mobilidade urbana. Isso porque a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis formalizou um pedido para a CPTrans para a transferência do ponto de descarga de caminhões cegonha do local. Os caminhões cegonha atualmente operam nos acessos do Palácio Quitandinha. A proposta da CDL Petrópolis é que essa operação passe a ser realizada na Rua Getúlio Vargas, no fundo do ponto turístico. O objetivo é preservar a imagem da área frontal, considerado o principal espaço de circulação de moradores e turistas. Este tema foi encaminhado por meio de ofício para o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, com cópia para a Secretaria de Turismo, Centro Cultural Sesc Quitandinha e para o Petrópolis Convention and Visitors Bureau. De acordo com o presidente da CDL, Cláudio Mohamed, esta iniciativa conta com o apoio de entidades ligadas ao turismo e do setor produtivo. Isso vai reduzir todo o impacto que é causado, aos carros que ali circulam e também aos pedestres. E também vai trazer mais conforto e segurança a todos os turistas que ali chegam para visitar um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. A entidade ressaltou também a importância da coordenação entre os diferentes órgãos envolvidos. Segundo a CDL, a expectativa é que a CPTrans lidere o processo, articulando a mudança junto às concessionárias de veículos instaladas no entorno do Quitandinha. Petrópolis registrou 86% de ocupação hoteleira no feriado do trabalhador. Esta alta dá sinais consistentes de um aquecimento para a temporada de inverno na cidade imperial. Além da hotelaria, o impacto é positivo no setor gastronômico. Há semanas do início oficial da temporada de inverno, o turismo em Petrópolis já dá sinais consistentes. Do feriado do trabalhador, na última sexta-feira, 1º de maio, até domingo, dia 3, a ocupação hoteleira na cidade alcançou 86%, segundo o levantamento do Petrópolis Convention and Visitors Bureau. É um aquecimento que nós falamos aí para já entrar na alta temporada prontos para poder fazer um belo trabalho com o nosso turista, O índice se mantém em linha com o desempenho recente do município serrano. No último feriado prolongado, nos feriados de Tiradentes e São Jorge, formou-se um período de miniférias, quando a ocupação hoteleira chegou a 87%. Esta alta, tanto no Dia do Trabalhador quanto nos feriados de Tiradentes e São Jorge, reforça uma sequência positiva antes mesmo da chegada do inverno. De acordo com Fabiano Barros, além da hotelaria, o impacto é positivo no comércio e na gastronomia da cidade imperial. E também a gente tem observado que o trabalho contínuo de divulgação do destino, isso fortalece muito, causando que a gente possa sair daquela sazonalidade. Então, assim, Petrópolis está de braços abertos para receber o nosso turista. Com clima mais ameno, programação cultural diversificada e o charme característico da Serra, Petrópolis segue se posicionando como uma das principais opções de turismo de proximidade no estado do Rio de Janeiro, especialmente em períodos de pausa mais curtos. Petrópolis é muito conhecida pelo turismo no centro histórico, principalmente pelo fato de ter um título de cidade imperial. Mas o turismo aqui na cidade não se prende apenas à história, mas também ao montanhismo. O município, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, é repleto de atrativos naturais em distritos mais distantes do centro. Petrópolis é reconhecida como a capital estadual das unidades de conservação. A cidade se consolida como um dos principais destinos para a prática de montanhismo no estado do Rio de Janeiro.
com uma forte presença de áreas protegidas e rica biodiversidade, e somando mais de 100 trilhas e 500 vias de escalada, Petrópolis reúne características que favorecem o desenvolvimento de atividades físicas em ambiente rural. De acordo com o Guia de Turismo e Atrativos Naturais, Lucas Lourenço, o turismo em trilhas é importante por conta das pessoas que moram em bairros e distritos mais distantes do centro. Aqui no centro da cidade a gente vê muito turismo do museu, da catedral, das lojas, da Rua Tereza, da Rua 16 de Março. E no turismo de trilha você pega o pessoal que vive mais lá pro lado do Caxambu, do Bonfim, de Secretário. Para Lucas Lourenço, o turismo em atrativos naturais contribui com a economia desses bairros, através de alimentação, comércio e com a ocupação hoteleira. Apesar disso, muitas pessoas têm receio de realizar as trilhas, visto que o montanhismo leva tempo de preparação e costume. Por isso, a importância de começar por trilhas consideradas mais fáceis e leves. Então, quanto mais você for, mais acostumado você fica e menos sofrido fica, porque o montanhismo, além de você pegar aqueles lindos visuais, ele é um pouco sofrido justamente pelos morros que você tem que subir, né? Pela forte presença do turismo em atrativos naturais em Petrópolis, a cidade conta com a abertura da temporada de montanhismo, a ATM, que reforça a conexão entre o esporte e a natureza. A ATM integra o calendário municipal de eventos voltados para o setor e tem como objetivo valorizar a cultura de montanhismo. A corrida e o montanhismo estão conectados, já que muitos corredores de asfalto migram para a corrida de trilha. No entanto, existem diferenças relevantes na prática do esporte. O principal é o terreno. A corrida de rua você tem um terreno todo plano, todo asfaltado, todo lisinho. E a de trilha você tem um terreno todo irregular, acidentado, com pedras, com travessias de rios, com altos degraus, com subidas íngremes, descidas íngremes. De acordo com Lucas Lourenço, o ideal é se adaptar durante os treinos. Antes de correr em trilhas de fato, é importante se acostumar através da caminhada. Fazer o máximo que você conseguir de trilhas possíveis caminhando e aos poucos você iniciando correndo para você já estar com o terreno um pouco mais gravado na sua cabeça. Segundo o Guia de Turismo, os passeios mais procurados pelos visitantes são a travessia Petrópolis-Teresópolis, o Morro do Açu e os Portais de Hércules. Já os petropolitanos procuram por cachoeiras e também pelo Açu. Mas basicamente o turismo de fora eles vêm procurando a travessia Petrópolis-Teresópolis porque é uma travessia conhecida não só no Brasil, mas no mundo todo. Então atende o turismo do Brasil todo e do mundo todo também. Muita gente da França, muita gente dos Estados Unidos, da Espanha, vem para fazer a travessia. É possível entrar em contato com o guia pelo Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp no DDD 24 999 72 3349. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.